Kodo discorda, mas Saki diz que saberia, já que foi ela quem namorou com ele por mais de 4 anos. Saki pergunta a Kodo por que Kiro não estava lá quando ela estava enfrentando a Dama de Aço, e Kodo responde dizendo que ele desapareceu há cerca de uma semana, e a última coisa que ele fez foi mandar uma mensagem de texto dizendo para ela não procurá-lo. Kodo sai e usa um espírito na forma de um esqueleto gigante para transporte. Saki então começa a investigar mais sobre a Dama de Aço e quem ela era antes de morrer. Ela descobriu que o nome verdadeiro da garota é Karen Nanase. Ela tinha 18 anos na época e não estava indo muito bem na vida, até que um dia ela conseguiu um papel importante como atriz principal e se tornou uma ídolo famosa e foi adorada por muitas pessoas que a seguiam. Ela continua pesquisando e encontra um site que fala sobre a ídolo. É uma página de fanwiki e lá conta tudo o que ela precisa saber sobre Nanase. Ela clica no wiki e ele explica a morte do pai dela. Aparentemente, o pai dela morreu em um acidente ao cair da escada, mas então surgiram rumores de que Nanase foi quem matou seu pai, pois ele a odiava por se tornar famosa e envergonhar a família. Por causa desse rumor, Nanase teve que se afastar temporariamente da atuação. Alguns dias depois, Nanase morreu por vigas de aço caindo em cima dela em um canteiro de obras. Kodo também está agora procurando uma maneira de derrotar a Dama de Aço, porque todos os seus espíritos e pequenas criaturas têm muito medo dela. E como ela é a deusa deles, ela sente que deve ser a única a detê-la. Mais tarde, Kodo visita um restaurante e é recebida por um espírito que diz a ela que a Dama de Aço apareceu. Ela chega ao local e a vê lutando com alguém, e era Kiro. Saki também chega e as duas estão assistindo Kiro lutar contra a Dama de Aço. Kiro está perdendo a luta e leva um grande golpe da viga de metal, o que o mata, mas ele se revive e volta à vida e de repente consegue prever todos os ataques dela. Saki não entende como ele conseguiu fazer isso, então Kodo explica que a outra carne que ele comeu quando era mais jovem era da besta chamada Kuten. Normalmente, ninguém mais sobrevive depois de comer essa carne, e a avó dele foi quem lhe deu tanto a carne de sereia, quanto depois disso, seu teste final foi comer a carne da besta Kudan. Depois de comer o Kudan, ele ganhou a habilidade de ver o futuro. No entanto, ele só pode usar esse poder quando morre. Então, quando a Dama de Aço o mata, ele usa esse poder para ver o futuro, e quando ele volta à vida, ele pode prever todos os movimentos dela. Voltamos à luta e Kiro quebra o pescoço dela, mas aparentemente isso não a machucou porque ela se conserta e então foge. Então Kiro os vê assistindo à luta e todos decidem se encontrar no apartamento de Saki. Eles discutem sobre o que podem fazer para derrotar a Dama de Aço, e é quando Kodo explica que ela é um tipo diferente de fantasma do resto dos espíritos yokai, porque foi criada pelas imaginações dos humanos que a idolatravam. Essas pessoas deram um nome e uma aparência a ela, então ela acabou se tornando real. Saki pergunta a Kodo como tantas pessoas conseguiram pensar na mesma imagem para trazê-la à vida, e ela diz que foi por causa da página Wiki que seus fãs criaram. Então, para detê-la, eles precisam reescrever a história da Dama de Aço e torná-la interessante o suficiente para que todos parem de acreditar que a Dama de Aço é um fantasma real. E se conseguirem fazer isso, todos os crentes da Dama de Aço mudarão de ideia e ela deixará de existir. Para prosseguir com esse plano, Kodo precisa de mais informações e pede a Saki os arquivos de investigação dela. Os arquivos contêm todas as informações necessárias sobre Karen Nanase. Eles vão ao local do incidente e, com a ajuda de um fantasma, verificam que ela foi de fato esmagada pelas vigas de metal. No entanto, ela nunca realmente se moveu para sair do caminho, quase como se quisesse ser esmagada. Eles conversam com o fantasma e todos concordam que devem criar uma narrativa falsa para substituir a antiga e finalmente se livrar da Dama de Aço. Para confirmar que a história será um sucesso, eles podem usar o poder de Kiro para ver futuros alternativos e ele pode ver o futuro onde a Dama Nanase não existirá mais. Naquela noite, vemos também que o parceiro de Saki foi uma vítima da Dama de Aço. Com a notícia se espalhando, as chances de Kodo derrotar a Dama de Aço diminuem, então ela começa a pensar rapidamente para criar uma história para derrotar a Dama de Aço de uma vez por todas. Após algumas horas, ela tem 4 soluções para se livrar da Dama de Aço, mas isso a deixa muito cansada e ela quer dormir. Então Saki e Kiro saem para pegar algo para comer. Ela pergunta a Kiro por que ele está namorando Kodo, já que ela não é o tipo dele, e também diz que sabe a verdade de que ele está apaixonado por sua prima Rika, que está no hospital há mais de 3 anos. E é quem Kiro visita regularmente. Eles vão encontrar sua prima, mas quando a encontram, Saki fica assustada, assim como na época em que terminou com Kiro. Kiro explica a Saki que, embora ela esteja doente, ela não morrerá porque tem os mesmos poderes que ele e também comeu ambas as carnes de demônio. Depois que Kodo acorda, ela conversa com Saki, que pergunta se ela sabia que Rika tinha o mesmo poder que Kiro. Ela diz a Saki que sabia disso e começam a juntar as peças sobre quem ela realmente é. Kodo explica que depois que a deram alta do hospital, ela ficou com eles por algumas semanas.
semanas. No começo, eles não se davam bem, mas com o tempo se tornaram amigas. Enquanto estava lá, ela notou que Rika estava sempre no computador e também gostava de criar arte, mas um dia ela de repente foi embora. Ela nunca percebeu até agora que foi ela quem criou a página da Dama de Aço, pois tem o mesmo estilo de pintura da imagem mostrada no wiki, mas Kodo nunca poderia imaginar que ela estava por trás disso. Ela então percebeu que Kiro já sabia que Rika era a criadora da Dama de Aço, e é por isso que ele ficou fora por mais de uma semana, porque ele saiu para procurá-la e é por isso que ele disse a Kodo para não procurá-lo. Isso explica porque tem sido tão difícil derrotar a Dama de Aço, porque Rika tem usado seu poder para ver o futuro e sempre encontra o em que as pessoas mais acreditam na Dama de Aço. Mas cada vez que ela usa o poder, ela morre e volta à vida, tornando seu corpo frágil, pois ela fez isso centenas de vezes para manter o fantasma vivo. Fica por até o final que essa história fica mais tensa ainda. Um espírito yokai visita Kodo e diz que encontrou a Dama de Aço, e Kodo diz que esta será a noite final para derrotá-la. Eles precisarão que Kiro lute contra a Dama de Aço, enquanto Saki e Kodo escrevem histórias falsas na página Wiki para tentar convencer as massas a pararem de acreditar nela, para que ela fique mais fraca e finalmente desapareça. Rika é vista usando seu poder para escolher um futuro onde a Dama de Aço ainda existirá, e Kiro está tentando fazer o oposto. Kodo tenta convencer as pessoas no site de que o fantasma não é real e que é uma pessoa real se vestindo como a Dama de Aço para cometer crimes, porque sabem que as investigações policiais nunca levarão ao verdadeiro culpado. No entanto, ela falha em convencer as pessoas de suas teorias, e elas sempre contradizem seus argumentos. Ela tenta dar a elas muitas outras razões para que a Dama de Aço não exista, mas falha, o que leva à sua quarta e última história, onde ela diz ao Wiki que Karen Nanase está na verdade viva, e queria encontrar uma maneira de sair dos holofotes devido a todos os rumores sobre ela ter matado seu pai, o que levou ao abandono dela pelo resto de sua família e sua irmã. E ela queria um novo começo. Ela faz isso encontrando uma sósia de si mesma, e quando a conheceu, elas começaram a conversar e se tornaram amigas. Um dia, ela pediu um favor, que era se tornar um disfarce e ajudar a desviar os paparazzi da localização dela. Ela concorda em ajudar Nanase e começa a pintar o cabelo e usar as roupas de Nanase. Ela diz para ela correr para o canteiro de obras e se encontrarem lá mais tarde. Ela então a deixou inconsciente e logo após esmagou seu rosto com a viga de aço para que ela não pudesse ser totalmente identificada. Dessa forma, Nanase poderia fingir ser ela e viver uma vida normal. Mas alguns usuários começam a perguntar qual era o propósito da Dama de Aço Nanase se a verdadeira Nanase estava na verdade viva. E então outros usuários apontam que a verdadeira Nanase poderia ser a que criou ela e fez a Wiki, para fazer o mundo acreditar que ela estava realmente morta. Graças a isso, todos começaram a acreditar que Nanase estava na verdade viva e que ela criou o site para esconder o fato de que estava viva. É quando Kiro finalmente derrota o fantasma e ela desaparece da existência. O passo final deles é encontrar a prima de Kiro e derrotá-la. Mas acho que isso acontecerá na segunda temporada de Inspector. Obrigado por ter ficado até o final. Já sabe, se inscreve no canal para continuar recebendo resumos de animes diariamente. Na descrição do vídeo você encontra o link para assinar nossa newsletter e receber as novidades do mundo dos animes.